Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem for entrando aí, por favor, veja se tá legal a imagem, o áudio se tá legal também, tá bom? Qualquer coisa vocês falem aqui pra mim, ok? Gente, primeiro, eu gostaria de agradecer a todas as mensagens que eu estou recebendo no direct, tá? Os comentários nos vídeos também, todos os vídeos, lives, então eu agradeço muito o carinho de todos, de coração. Todas as mensagens encaminhadas pelo direct, elas serão respondidas, tá? Então quem não foi respondido, aguarda um pouquinho que eu vou responder todas as mensagens. Quem precisar falar comigo, no meu perfil, lá na bio tem contato. Você pode clicar ali no contato que aparece o meu zap, tá bom? E aí você mandando uma mensagem, se eu não conseguir te responder na hora, assim que liberar eu respondo, ok? Galera, vamos conversar um pouco aqui que eu acho interessante. Eu até tenho lido os comentários nos vídeos, né? Principalmente nos vídeos jurídicos, bastante. E alguns eu estou respondendo, outros não, por questão de tempo, mas na medida do possível eu vou respondendo a todos, ok? O que é importante destacar? Muitas pessoas estão questionando, principalmente quando eu falei o vídeo, né, a respeito do falecimento dos pais, e aí são irmãos, né, por exemplo, 3 irmãos, um dos irmãos sai do imóvel ou 2 irmãos não moram no imóvel, e aquele que mora, ele tem obrigação de pagar o aluguel para os demais que não estão morando. Então, o que é importante aqui eu destacar? Eu não estou dando a minha opinião particular, se eu concordo, se eu não concordo com isso, se eu acho um absurdo, se o filho cuidou do pai, se os outros não cuidaram, né? Então, assim, a questão não é essa da discussão, né? A questão que eu trago no vídeo é uma questão jurídica, né? Jurídica. Isso é importante as pessoas entenderem, né? E eu não busco criar em nenhum dos meus vídeos nenhum tipo de conflito familiar, mas eu busco o quê? Avisar, alertar as pessoas sobre o direito delas ou não, tá? E também deixar bem claro que pode ou não acontecer, porque tem muita gente sem bom senso, né? Sem respeito, sem educação, e aí acha que não tem que pagar aluguel nenhum. Não é assim que funciona, tá, gente? Então isso tem que ficar muito bem claro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então a galera tá confundindo. Mas eu cuidei do meu pai e da minha mãe, é um absurdo, eu não concordo. Gente, a questão não é essa, né? Essa não é a discussão do vídeo. Ora, eu cuidei do meu pai e da minha mãe e, portanto, eu quero ter direito a permanecer no imóvel e quero imóvel 100% para mim, né? Se todo mundo começar a pensar dessa forma, então a gente vai começar a fazer as coisas para as pessoas não com base no sentimento de amor, né, de amorosidade, mas pensando lá na frente que a gente pode ou não receber com isso. E a questão não é essa, a lógica não é essa. Faz por disponibilidade, faz por amor, faz por N motivos, né? É isso que eu quero acreditar, né? Que muitos fazem realmente, a grande maioria faz por amor. E não pensando lá na frente em ficar com o imóvel quando os pais vierem a falecer. Então o objetivo do vídeo não foi para isso, tá? Para questão de questionar, ou se eu concordo ou se eu não concordo, é um absurdo, né? Ou criticar aquele irmão que nunca cuidou do pai e da mãe. A questão não é essa, é uma questão jurídica. E inclusive para alertar, principalmente, gente, falecimento e o pessoal não faz inventário. Então aqui é um alerta que eu passo assim para todos. Houve falecimento, por favor, faça inventário. O Denis aqui, perfeito. Isso é muito clássico. Obrigada, meu amigo. Obrigada, viu? Então, assim, faça um inventário. Eu sei da questão do custo, sei que às vezes não tem dinheiro para pagar, eu super entendo, eu sei a realidade que nós estamos vivendo no nosso país. Mas é minha obrigação como advogada falar para vocês fazerem inventário. O inventário, ele pode ser feito tanto judicialmente como no cartório de notas, tá? Em qualquer cartório de notas.
no cartório de notas da sua escolha, desde que haja um consenso entre os irmãos, né, os herdeiros, não haja uma briga, vamos assim dizer, né, não haja ninguém capaz que não possa assinar um documento no cartório. E a validade do inventário no cartório, do inventário judicial, é a mesma, tá? Não existe, um inventário judicial vale mais do que um que é feito em cartório. Não existe, a validade é a mesma, tá? E eu sempre digo para os meus clientes, se vocês puderem fazer algo consensual, é melhor para todo mundo. Por quê? Porque um inventário consensual, todos podem contratar o mesmo advogado, todos podem dividir valor de honorários, tá? Se for judicial, e se for também no cartório de notas, pode negociar com o advogado, tá? Agora, não impede também de você entrar com o inventário no fórum, porque não existe um acordo, tá? E no meio do caminho, no meio do processo, decidir fazer um acordo. É totalmente viável, tá? Ah, Patrícia, eu quero fazer o inventário dos meus pais, mas meu irmão não concorda. Contrata um advogado, vai e entra com o inventário. Você não é obrigado a esperar ou pedir a concordância de todo mundo, tá? Então, entra com o inventário, vai atrás e entra com o inventário. E depois, já que ele vai ter o direito a receber lá a participação dos bens, ele também vai ter que ser obrigado a pagar as dívidas, né? Os custos ali do inventário e tudo mais. Então, não deixa de entrar. Porque muitas vezes, se você for esperar as melhores condições e todo mundo aceitar ou concordar, você não vai entrar nunca com uma ação de inventário, tá? E quanto mais tempo passa, mais juros, atualização monetária e multa que você vai pagar para o Estado. Você vai pagar para o Estado. Então, muitas vezes, o custo que você vai ter com o advogado é 1000 vezes menor do que o custo que você vai ter com o Estado, em questão de multa, tá? Outra coisa, não adianta, eu tenho um imóvel, meus pais faleceram e eu quero vender esse imóvel. Se você não tem um inventário, se não está regular, como é que você vai vender o imóvel? Como é que você vai até alugar? Eu não alugo imóvel, eu não alugo. Se alguém falecer, eu pergunto, tá, você quer me alugar o imóvel? Qual o valor do aluguel? Tá bom, eu quero ver a matrícula do imóvel, que é a certidão, como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel. E aí eu vou ver o nome lá dos proprietários, eu vou falar, por exemplo, José e Maria. Cadê o José e a Maria? Meus pais faleceram. Eu falei, você fez inventário? Não fiz. Então, sinto muito, eu não vou alugar teu imóvel, regulariza a documentação. É a real, gente. Porque quem paga errado, paga 2 vezes. Você imagina se existe uma briga ali entre os herdeiros, tá tudo enrolado a documentação, um fala que é o Joaquim, que é o proprietário do imóvel, filho único, começa a pagar pro Joaquim, depois aparece o Pedro, aparece a Josefa, a Cláudia, fala, você pagou errado, eu quero receber, eu também sou herdeira. Entendeu? Então, cuidado, tá? Eu sei de casos também de construtores que eles normalmente compram aquelas terrenos bem antigos, aquelas casas bem, assim, sabe, antigas, velhas, e eles demolem tudo ali e eles às vezes até arcam com os custos do processo de inventário para regularizar, tá? Inclusive, já fui contratada por vários construtores, tá? Então, é importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Quem paga errado, paga 2 vezes. Inventário, você não precisa da concordância de todo mundo. Então, você pode entrar com inventário, tá? Regulariza, entra o quanto antes. Depois que entrou com inventário, aí vai estar constando lá o nome dos proprietários, dos herdeiros atualizados, tá? E aí, se precisar vender, todos terão que assinar. Se precisar alugar um contrato de locação, todos deverão assinar, a não ser que haja uma procuração, um representando o outro, tá? Mas aí a documentação fica redondinha. Mas tem briga, porque um quer vender por X, outro quer vender por Y, como é que fica? Simples. Você notifica todo mundo, fala, gente, eu quero vender, alguém quer comprar minha parte? Notifica, gente, documenta. Porque depois você vai falar de boca, para a pessoa falar que você não ofereceu o imóvel, aí vai sobrar para você a bomba. Então, notifica, tá? Extrajudicialmente. E aí, você pega e oferece o imóvel. Vai em 3 imobiliárias diferentes, faça a avaliação em 3 imobiliárias diferentes, guarda esse documento e apresenta. A avaliação das imobiliárias está aqui.
o valor que eu quero da minha parte é X. Alguém vai querer comprar? Ah, não quer? Entra judicialmente. Porque aí, quando existe um falecimento, é feito um inventário, é registrado o documento de inventário, que é o formal de partícula, formal de partilha, formal de partilha. Ali consta o nome dos herdeiros, dos atuais proprietários. Então, o que que acontece? Quando você vai notificar, você tem que notificar todos que estão ali. E você tem que oferecer o imóvel para todos que estão ali. E todos que estão ali são condôminos, são proprietários conjuntos daquele imóvel. Não é obrigado a conviver pro resto da vida. Então, se você quer vender, se você quer comprar a parte de alguém, você tem que documentar isso daí, você tem que oferecer. E se a pessoa não quiser, você tem que entrar com uma ação para extinguir esse condomínio. Você não é obrigado a ficar eternamente. Né? É igual eu ouvi alguns comentários, li na verdade alguns comentários, o pessoal falando, eu não assino, eu não compro, eu não vou assinar, eu não concordo em vender. Como é que é assim, gente? Não concorda? Sabe? Aí me lembra aquele caso do casal que quer divorciar. E aí o marido fala pra mulher, eu não vou assinar o divórcio. Como que não vai assinar? Simples, tua mulher entra com ação de divórcio e o juiz vai suprir sua vontade. Não tem essa de não assinar o divórcio. O homem, eu não vou assinar. A mulher, eu não vou assinar. Não tem problema. A outra parte entra com uma ação e o juiz vai suprir. É a mesma coisa, eu não concordo em comprar a tua parte, ou eu não quero, não tem problema. Entra com uma ação judicial e o juiz vai resolver, vai suprir. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto aqui que é importante eu destacar. Muitos comentários, o pessoal perguntando, Patrícia, aconteceu... isso comigo, aconteceu aquilo com a documentação, o que que você acha, o que que você orienta? Por que que eu falo muitas vezes? Olha, ou me chama no WhatsApp, eu procuro um advogado de confiança, por quê? Precisa ser analisada a documentação, gente, tá? Algumas vezes eu consigo esclarecer algumas dúvidas, tá? Então, às vezes você me pergunta, Patrícia, nesse caso... Muitas vezes eu falo, na maioria, na verdade, eu falo, me chama no Zap. Por quê? Porque eu gosto de gravar áudio. E aí eu explico. No áudio 1, 2, 3, eu vou mandando o áudio, eu vou explicando. A situação é essa, a situação é aquela, pode acontecer isso, pode acontecer... Perfeito. Em algumas situações, eu consigo simplesmente responder para a pessoa e esclarecer as dúvidas. Em outras situações, a pessoa precisa procurar um advogado para analisar uma documentação. Porque, gente, não tem como alguém dar uma orientação para o pessoal aqui... Nos vários comentários que eu tenho naquele vídeo, acho que são mais de 3 mil comentários, eu vi até algumas pessoas respondendo, dá uma orientação correta sem analisar a documentação. Não existe isso, tá? Por quê? Porque muitas vezes existe uma escritura de compra e venda que não foi registrada, existe um contrato de gaveta que sequer foi registrado, às vezes você tem os direitos do imóvel, às vezes é um contrato de cessão de direitos. Às vezes você não tem propriedade do imóvel, você acha que você tem a propriedade do imóvel, você tem um contrato e não é propriedade, é direito. Entendeu? Então tudo muda. Então não é simplesmente, o que você acha? Qual que é o regime de casamento? Entendeu? Quando esse imóvel foi adquirido? Entende, gente? Oi, Douglas, tudo bem, meu amigo? Então, quando esse imóvel foi adquirido? Então, é uma série de coisas que podem interferir ou não na resposta. Ou, Patrícia, meu irmão quer ter direito ao imóvel, né? Só que assim, é um terreno do meu pai e nesse terreno, meu terreno é de todos os filhos, meu pai faleceu, eu fui lá e construí o imóvel. Meu irmão tá dizendo que o imóvel é dele. Ora, o terreno é de todos e a questão do imóvel? Cabe uma discussão, não é assim. Entendeu? Então, são N situações que podem acontecer que pode mudar toda a orientação. Então, é importante você correr atrás o quanto antes, regularizar essa documentação, porque se você não resolver isso, vai estourar na mão do teu filho, vai estourar na mão do teu neto, vai dar uma confusão. E aqui eu não tô falando, vamos brigar, vamos lá, não é isso, gente. Vamos resolver, vamos conversar, vamos sentar, vamos falar, olha... Entendeu? Agora também não adianta você ficar no imóvel e achar que todo mundo tem obrigação de te deixar no imóvel sem cobrar aluguel, porque você cuidou a vida toda dos seus pais. Entendeu, gente? Não é isso que a lei diz.
Eu entendo que foi um ato de amor, eu compreendo, tá? Até o pessoal falou, até nos comentários ali, vai cuidar dos seus pais. Quer dizer, a pessoa nem sabe se eu cuido ou não. Então, assim, é complicado, sabe? E acaba entrando numa discussão que não é essa, né? Então, essa é a minha obrigação, passar o conhecimento, ou abrir os olhos, né? Porque aí a pessoa, ela assiste um vídeo, ela fala, caramba, poxa, eu nem sabia, né, sobre isso. Quantas pessoas me chamaram e relataram, poxa, Patrícia, que legal, eu nem sabia disso. Vou correr atrás para resolver. Então, o intuito do vídeo é justamente esclarecer e alertar as pessoas, tá? Então, sobre a questão de direito, os vídeos de direito, algumas perguntas podem ser facilmente respondidas, outras depende da análise de documentação. É a mesma coisa do vídeo de alimentos, né? Porque a obrigação de pagar alimentos é dos dois. Um monte de gente pode criticar. Não, gente, é dos dois. É do pai, da mãe, dos dois genitores, dos dois pais, das duas mães, não sei ali a relação. É dos dois. Não tem essa. Me divorciei, só é o homem que vai pagar ou só a mulher que vai pagar, né? Ou eu vou pagar R$100 por mês e achar que a criança é sustentada com R$100 por mês. Não existe isso, gente. Não existe isso. Sabe? A gente tem que começar a colocar a mão na cabeça e começar a raciocinar. Porque o que eu tô vendo de absurdo nos processos é muito grande. Quem tá pagando por isso são as crianças. As crianças estão pagando, porque é birra, é vingancinha de homem e de mulher, e as crianças que sofrem, sabe? Sem necessidade, a mãe mandando criança rasgada para visitar o pai comprar roupa nova, sabe? É o pai achando que a mãe tem que sustentar a criança com R$300 por mês, ou se vê a mulher com carro novo, ou namorando, acha que o valor que ele dá de R$300 está bancando outro namorado. Que isso, gente? Sabe, eu acho que quem faz mercado, eu faço mercado, feira, quitanda, sabe o preço das coisas. Então a gente tem que colocar a mão na cabeça. Agora, quando uma pessoa vem me procurar para entrar com uma ação, é o que eu falei no vídeo lá de alimentos. O que eu faço? Mãe, vem aqui, ou pai, vem aqui, vamos conversar, tá? Quantos anos tem teu filho? É escola pública ou particular? Tem material escolar? Tem matrícula? Tem lanche? Transporte é van que você paga? Como que funciona o deslocamento da criança? Tá, é roupinha? Como que é? Tem roupa? Tem algum problema? É uma alimentação própria que a criança tem? Tem criança que tem, às vezes, uma alergia à lactose ou algum problema. Toma medicamento? Tem dentista? Tem algum plano de saúde? Não tem plano de saúde? Faz alguma atividade extracurricular? A mãe ou pai que sustenta, mora onde? É casa? É apartamento? Paga condomínio? Tem água? Tem luz? Tem internet? Quantas pessoas moram na casa? Moram 3 pessoas. Minha ex-mulher, meu ex-marido ou 2 filhos, por exemplo. Tá, quanto que é o valor lá da internet? Tanto, divide por 3. Tudo tem que ser dividido por 3. Messias, boa tarde, meu amigo. Então, assim, tudo tem que ser dividido por 3, porque é um negócio justo. Eu gosto de fazer isso quando eu entro com a ação, porque o juiz vai ver honestidade, vai ver leveza, a parte contrária vai ver honestidade. Ninguém tá querendo ferrar o outro, mas também não quer ser ferrado, não quer ser prejudicado. Então tá aqui os gastos do teu filho ou da tua filha. É isso aqui, não tô ocultando. Junto, inclusive, as notas. Que às vezes a mãe, eu falo pra mãe ou pro pai, guarda as notas que gasta com a criança. Porque se amanhã vier questionar, tá aqui, ó, o valor que tá sendo gasto. Sabe? Então, as coisas têm que ser feitas de forma clara, porque é bonito. O juiz vê ali uma verdade, sabe? E o juiz olha e fala, não, realmente, pai, ou realmente, mãe, tá ali tudo comprovado, é o gasto da criança. Sabe? Não é algo, nossa, fora da realidade. Então, é isso que tem que ser, né, colocado nos autos, entendeu? Para criança, ela não sofrer, né? Ou então, o casamento às vezes terminou ali por um fator de traição e fica essa questão de alienação parental, da mãe xingando o pai da criança, coisa nojenta. Ou do pai xingando a mãe de tudo quanto é nome. Para com isso, as crianças não têm que ficar ouvindo esse tipo de coisa,
sabe? Não tem que... Não é pinico, sabe? A criança depois cresce com uma série de problemas, depois não consegue se relacionar. Ou a criança que sofreu ontem, às vezes é a pessoa que você vai se relacionar amanhã, um adulto cheio de complicação, com trauma de tudo quanto é lado, acha que ninguém presta no mundo por causa disso, porque cresceu num lar disfuncional. Então, assim, por favor, parem com isso, né? Existem situações, claro, existem situações de abuso, que às vezes a mãe não quer que o filho tenha contato com a criança, ou o pai não quer que a mãe também tenha contato. Porque tem casos que eu já presenciei que a guarda dos filhos é do pai. A mãe não tem condição nenhuma de cuidar da criança. Então, por quê? Às vezes é fruto de uma questão de agressão, tem que tirar daquele ambiente que a criança sofre agressão. Se não é o caso, gente, é regulamentar a visita, não tem essa. Ah, não vai visitar, não vai ver. Não existe isso. E tudo com postura, sabe, gente? Tudo com educação, tudo com verdade ali no processo. Né? E até esse vídeo é importante para alguns colegas, porque já aconteceu de eu ir fazer audiência, a parte contrária, a advogada da parte contrária fica olhando feio para mim, ou a parte contrária, a ex-mulher ou ex-marido, com coisa que eu tenho culpa, não sou eu que tô divorciando não, sabe? As pessoas confundem as coisas. Eu tô ali defendendo o direito do meu cliente, eu não tô divorciando, sabe? Não sou eu que tô, inclusive não coloco, nem entro na questão se teve traição, se não teve, não coloco isso no processo. Isso não tem obrigação nenhuma de colocar. Simplesmente falo que não tem mais, não é possível mais uma reconciliação. E aí é isso, ó. Nome tal, regulamentação de visita, patrimônio X e Y. Entendeu? Tudo documentado. Se for alimentos, pensão alimentícia, tudo com os documentos, comprovante, gasto. Acabou. Não tem essa questão de ficar olhando feio, não, gente. Sabe? Tô desempenhando um trabalho. Entendeu? As pessoas levam pro lado pessoal, inclusive até gosto de quando existe um acordo. Quantas vezes um processo já pedia pro juiz, excelência, dá licença, posso sair com o cliente lá fora? Falava, poxa, já aconteceu de falar pra filha que estava executando alimentos do pai atrasado, né? Que o pai ficou sem pagar, a filha entrou com execução de alimentos e cobrou os últimos 24 meses, que é possível, inclusive, vai ter vídeo sobre isso. Né? Que às vezes o pai não paga alimentos e acha que a ex-mulher ou ex-marido, sei lá, vai entrar com uma ação e vai cobrar daqui pra frente. Pode cobrar. E pode cobrar nos últimos também 2 anos, se quiser. Né? Então, assim, e aí naquele caso especificamente da execução de alimentos, os últimos 24 meses, deu um valor bem alto, expressivo, e eu chamei a filha, que já era maior. Chamei ela e falei, olha, seu pai tá querendo pagar o valor integral, tá pedindo para parcelar, né? Vamos fazer esse acordo, sabe? É dentro das possibilidades dele, se ele tem dinheiro ou não, ele tá querendo pagar dentro das possibilidades, você vai receber um valor por mês. Poxa, é teu pai, eu falei. Amanhã tua mãe morre, você é filha única, quem que você vai ter? Você tem teu pai, né? Você sempre teve uma relação muito boa com ele, então assim, pra que isso? Sabe? Conversa, vamos negociar. Pra que levar isso daqui adiante? Sabe? Poxa, situação desconcertante, apesar de ser família, sabe, gente? Eu sempre tento fazer um acordo, né? Inclusive, já aconteceu de eu fazer uma audiência trabalhista, irmão processando irmão. Irmão, dono de empresa e outro funcionário. O juiz até tomou um susto. Olhou pra mim e falou, pô, doutora, não era o caso de fazer um acordo? Eu falei, excelência, eu tentei. Eu falei, óbvio que eu tentei. É óbvio, gente, que quando um irmão chega pra mim por uma indicação ou vem me procurar pra processar outro irmão, eu vou tentar um acordo. É uma questão lógica isso. Eu vou falar, não tem como fazer acordo, é teu irmão, pô, tem pai, tem mãe envolvido, família, né? Vamos tentar fazer um acordo, eu entro em contato, a gente tenta parcelar. Você tem que receber um valor? Tem também, não tô falando que você não vai receber nada, mas vamos conversar com o seu outro irmão, vamos ouvir também a outra parte. Então, muitas vezes a gente consegue fazer um acordo, né? Então, o que eu quero deixar claro para as pessoas? Os vídeos, eu não estou para fazer briga, para fazer guerra, para dar minha opinião pessoal ou não. Até porque quando eu tenho que dar opinião pessoal, eu faço no vídeo um momento de reflexão. São os meus vídeos que ali eu coloco minha opinião, né? Pessoal, e também ninguém é obrigado a concordar. Agora, os vídeos de direito, gente, são vídeos com base em informações que existem na lei, né, nas decisões dos juízes, não é se eu concordo ou não. É igual, por exemplo, quando a gente falou da questão de inventário. Se você não faz o inventário e seu irmão ficar morando no imóvel,
há mais de 10 anos, sei lá, 15 anos, vai ter que analisar caso a caso, e você nunca pleiteou aluguel, você nunca pediu imóvel, seu irmão pagava, fazia manutenção do imóvel, pagava IPTU, pagava todos os gastos do imóvel, ele pode entrar com uma ação e pedir usucapião, e aí você perdeu. E aí você perdeu. Porque existe um brocardo jurídico que é o direito não socorre aqueles que dormem. Entendeu? Então, se você dormiu, você perdeu o seu direito por usucapião. Que vai ser, inclusive, matéria que eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando essa questão do usucapião que é importante, né? Então, muitas vezes você fala com o seu irmão, vamos resolver inventário. Não, deixa, depois a gente vê isso. E depois vê isso, vê isso e vê isso. E ele tá ganhando tempo, ele tá no imóvel. E ele tá ganhando tempo para poder pedir o usucapião. E você vai perder. Entendeu? Você vai perder. Então, procure um advogado da sua confiança, separe a documentação que você tem. Se for para fazer amigável, procure um cartório de notas, tá? O cartório de notas, ele é mais rápido, muito mais rápido do que um processo judicial. Mesmo que haja um acordo num processo judicial, é mais demorado do que o cartório de notas, tá? Então, é importante destacar isso daí. Outro ponto importante a destacar. Se você entra com uma ação judicial e naquele processo você pede a justiça gratuita para não pagar custas do processo, isso não tem nada a ver com custas de advogado, estou falando de custas do processo, o que acontece? Se o juiz entender que você tem direito, quando finalizar o processo de inventário, e é liberado um documento chamado formal de partilha, que é o que será registrado, você vai até o registro de imóveis e você pode ter justiça gratuita e não pagar para registrar o formal de partilha. Então, isso é interessante do âmbito judicial. É a mesma coisa num processo de divórcio. Se você pede a justiça gratuita no processo judicial de divórcio e o juiz te concede, tá? Te defere a justiça gratuita, quando finaliza o processo de divórcio, é liberado um documento chamado carta de sentença. E aí você pega a carta de sentença e leva até o registro de imóveis, onde tem o imóvel registrado, para que conste ali na matrícula que o casal se divorciou e que cada um tem meio a meio, ou sei lá qual que foi feita a divisão. Se tem justiça gratuita, o registro de imóveis pode ser que ele também não cobre para registrar. Aí você tem que ver como é que funciona o registro de imóveis da sua cidade, tá? Mas pode ser que não cobre. E aí você não tem um custo de despesa processual, porque você teve justiça gratuita no processo, e você não tem um custo de cartório de registro de imóveis, porque já foi concedida a justiça gratuita. Então, isso daí é um benefício, tá? Então, vale a pena você se informar e você verificar antes, tá bom, gente? Então, eu acho que o nosso bate-papo hoje foi mais para falar sobre essa questão, né, das perguntas, dos comentários que serão respondidos, do pessoal para tentar regularizar a documentação. Se você tem contrato de compra e venda, se você não tem escritura do imóvel, verifique se aquele contrato de gaveta ele foi registrado, né? Porque muitas vezes acontece da pessoa ser pilantra, ela vai vender o imóvel, faz um contrato de gaveta, vende para Maria, certo? Recebe da Maria. Faz um contrato de gaveta com o João e vende pro João, recebe do João. Faz um contrato de gaveta, vende pro Márcio, recebe do Márcio. E aí depois, gente, quando você vai ver, são 3 compradores, 3 contratos de gaveta, nenhum foi registrado, ou apenas um registrou, qual é a data, quem que tem direito ou não ao imóvel. Então gera uma bela discussão que precisa de advogado. Então, fez contrato com a pessoa, registra o contrato na matrícula do imóvel. Vai comprar um imóvel, pede a matrícula do imóvel antes. Se não tem matrícula, tem uma transcrição. Procure antes se informar, porque quem paga errado paga 2 vezes, depois não adianta você chorar. Você, depois eu contrato advogado para resolver. Muitas vezes o advogado consegue resolver.
Muitas vezes o advogado não vai conseguir resolver para você. E às vezes ele vai cobrar um valor de honorários, porque evidentemente ele tem que trabalhar, ele vai cobrar um valor por isso, ele está trabalhando. E às vezes o resultado não vai ser positivo. Então você gastou com advogado e você não ganhou, tá? Então, se informe antes, regularize, não deixe para depois, porque depois sai caro demais, tá bom? Então, a nossa live sobre hoje foi essa questão mais jurídica, abordando esses temas jurídicos. Todo domingo tem live nossa aqui no Instagram, tá? A partir da semana que vem eu vou começar a fazer live no TikTok. Meu TikTok tá aqui na bio. Então, se você não segue, tiver interesse, segue lá no TikTok. As lives do TikTok serão lives diferentes das lives do Instagram, tá? Então aqui no Instagram é uma coisa, semana que vem eu começando a fazer no TikTok, vai ser outro assunto, vai ser outra coisa, tá bom? Então serão lives diferentes, perfeito, gente? Eu não coloco o horário das lives, são todas de domingo no Instagram, não coloco horário, porque muitas vezes é o dia, né? Então às vezes eu tenho algum evento para participar, eu tenho alguma coisa para fazer, tenho algum compromisso, então aí eu paro quando eu consigo. Hoje eu já fui treinar, até postei nos stories. E agora já eu tô saindo aí, eu tenho um compromisso, então eu consigo parar aqui para poder fazer as lives com vocês. Por isso que não tem um horário fixo. Pretendo ter um horário fixo? Pretendo, para todo mundo se organizar também, tá? Mas por enquanto eu não estou conseguindo. Beleza, gente? Então, muito obrigado por todos vocês que estão curtindo o conteúdo, estão fazendo os comentários, estão compartilhando os meus vídeos. Muitos estão me marcando nos stories, eu não tô conseguindo repostar porque são contas privadas. Então, quando a conta é pública, eu consigo, a pessoa me marca e eu consigo jogar nos stories. Mas quando, gente, a conta é privada, eu não estou conseguindo jogar nos meus stories. Então, eu tô dando coraçãozinho lá, batendo palminho em todo mundo que tá me marcando, tá bom? Ó, super beijo pra vocês, muito obrigada pelo carinho de todos, tá? Pela atenção, um excelente final de domingo e um excelente início de semana. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada.